Olá pessoal, saudações a todos, aqui é o Rodrigo Aguiar da Radiologia Ortopédica e eu tô passando aqui para mostrar um caso muito interessante para vocês que eu acabei de ver aqui na pilha e eu queria compartilhar com vocês, que é um caso que eu acho difícil, que é um caso que a gente tem que prestar muita atenção em tudo assim para tentar chegar no diagnóstico certo, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tô pensando desse paciente. Paciente masculino, 14 anos, história de trauma jogando futebol. E aí a gente vai fazer o exame de imagem, a gente vê que tem bastante edema ósseo, né, localizado aqui na região anterolateral do côndilo femoral lateral, também tem um edeminha aqui na porção anterior do platô tibial lateral, né? Então, vamos guardar esse padrão de edema, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso que é o seguinte, quando a gente tem um edema nessa região aqui, ó, nessa área mais anterior aqui da área de carga do côndilo femoral lateral ou na transição, né, da porção central com a porção, da porção central com a porção anterior do côndilo femoral lateral, a gente tem que pensar em ruptura, em lesão do ligamento cruzado anterior com mecanismo de pivot shift, mas eu não vejo edema aqui, ósseo aqui atrás do platô tibial lateral, né, onde era para ter. E aí eu vou para o ligamento cruzado anterior, eu vejo que o ligamento cruzado anterior está bom, não tem nada demais acontecendo no ligamento cruzado anterior. Então tá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, no axial, quando a gente pega o axial, deixa eu botar aqui o axial para vocês, isso. Quando a gente pega o axial, a gente vê que esse padrão de edema, ele também tá pegando essa porção mais anterolateral do côndilo femoral lateral, tá fazendo até um pequeno afundamento, né? Então, o edema, ele vem dessa região, ele pega essa região aqui, que quando a gente vê esse padrão de edema, a gente tem que pensar, eu acho que todo mundo aí já ficou com a pulga atrás da orelha, de luxação lateral da patela, né? Uma luxação lateral da patela, que geralmente faz edema nessa região. Então isso pode ser um diagnóstico diferencial aqui nesse caso, né? Então, pensando nisso, aí a gente vai pegar lá, ó, aqui da patela, a gente não vê que não tem lesão nenhuma na margem medial da patela, a gente não vê que não tem lesão condral nenhuma da patela, tá? Não tem nada, tá? E tem esse edema aqui, isso também fala meio esquisitão, né, para ser uma luxação lateral da patela. Aí a gente vai aqui na área de origem do ligamento patela-femoral medial, né? A gente vê que tem um edema aqui, né? Então, ligamento patela-femoral medial, origem rotura na origem femoral, isso é um diagnóstico que a gente tem que ficar ligado aqui nesse caso, tá? Então a gente vê, ó, esse aqui é o tendão do adutor magno, ele tá, ó, inserindo aqui no fêmur, beleza? Aí se a gente vê o edema aqui, essa aqui é a origem do ligamento colateral medial, que está um pouquinho mais para frente e para baixo. Então, assim, pessoal, a origem do ligamento patelo-femoral medial no fêmur, ele está nessa região aqui, ó. Ele está entre essas duas estruturas aqui, mais ou menos, nessa porção aqui anatomicamente, nessa porção aqui do joelho, beleza? E aí a gente vai vendo aqui que o edema, ele está até indo mais para baixo, ele vai mais para baixo, e quando a gente chega aqui, pessoal, ó, a gente vê que tem, ó, uma fratura, ó, uma lesão avulsiva aqui da porção póstero-medial do fêmur. Nessa região, a gente vê que o ligamento oblíquo posterior, desculpa. Aqui é o ligamento colateral medial, esse aqui é o ligamento posterior oblíquo, e a gente vê que o ligamento posterior oblíquo, ele tem 3 partes, tá? Mas a parte principal dele está aqui do lado, e não é a parte principal que está avulsionado, é essa partezinha mais de trás, e nessa partezinha mais de trás a gente vê que tem uma extensão também da cápsula articular e do tendão do gastrocnêmio medial vindo aqui para frente, tá bom? E o que eu acho desse caso? Lembra lá do edema que eu mostrei para vocês? Ó, esse aqui é um edema de hiperextensão, porque você tem a kissing lesion aqui, né? Você tem as lesões se encontraram aqui, né? Ó, então fez uma hiperextensão do joelho, tá? Aí fez lesão no côndilo femoral lateral, dando aquele edema, fez lesão na porção anterior do platô tibial lateral, e aí, como isso aqui tá na região lateral, que tá aqui na frente, ó, que isso aqui é lateral, o joelho, ele abriu nessa porção póstero-medial, ó, faz uma lesão em diagonal. E quando abriu na porção póstero-medial, o que aconteceu foi isso aqui, né? Uma fratura avulsiva pegando aqui a cápsula articular,
a junção com o tendão do gastrocnêmio medial, as fibras mais anteriores. Talvez possa ter pego fibras mais posteriores do posterior oblíquo. Eu acho que até pode, eu não consigo descartar isso, mas eu não acho que isso nem é pivot shift, isso nem é mecanismo de lesão também de luxação lateral da patela, e eu acho que não tem lesão de ligamento patelo-femoral medial, que é uma coisa aqui que eu acho que entraria no diagnóstico diferencial também. Beleza? Então eu queria mostrar esse caso para vocês, eu achei um caso muito legal, muito didático, para eu estar compartilhando aí com vocês. Falou? Um grande abraço para vocês e um ótimo dia.